Nada é tão devastador para um país e o seu povo quanto a corrupção no poder, quanto um governo corrupto. Quando isso acontece, os recursos gerados pela população, pelo país, vai para onde não deveria. Vai para a conta de poucos, enquanto muitos sobrevivem sem nada. E assim sendo, não há investimento na saúde, na educação, no meio ambiente, na segurança. Tudo passa a ser secundário quando o alvo é o povo. A corrupção ela é tão devastadora, ou mais devastadora, ou melhor dizendo, que uma guerra. Porque a guerra ela faz barulho e chama atenção. São as bombas que caem, são os tiros que eclodem. A corrupção não. A corrupção é um genocídio silencioso. Vai matando milhões e milhões e poucos percebem essa proporcionalidade. Por que eu digo isso? O governo do PT, ao longo dos anos, não só do PT, o governo da esquerda, PT, PSDB, que ao longo dos anos se instalou nesse Brasil, em especial o PT, implantaram um governo extremamente corrupto, onde roubar era uma regra e não exceção. E não roubava só para os companheiros de partidos e os empresários lacaios que davam sustentação aos políticos desse segmento. Roubavam e desviavam para socorrer ditaduras sanguinárias de ideologia esquerda ao redor do mundo e na América, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, enfim. O que se viu aqui no Brasil, com o PT à frente do governo, foi verdadeira sangria com o erário público. E com isso, a população foi empurrada para o sofrimento e a dor, vivendo um verdadeiro e silencioso genocídio orquestrado pelo PT. É por essa razão que hoje nós temos uma onda de violência crescente, embora tenha tido uma redução nesses últimos 3 anos, mas uma redução muito tímida. Uma violência que elevou a um patamar de homicídios 63 mil mortos por ano. 63 mil mortos por ano foi a herança deixada pelo PT. Pessoas que perderam a vida de forma violenta. Isso é saldo de guerra. No meio ambiente, apesar de que a esquerda, o PT, tentam carregar como sendo sua essa bandeira, dos 212 milhões de brasileiros, vou repetir, dos 212 milhões de brasileiros, hoje, mais de 100 milhões vivem em locais onde não há esgoto tratado e água potável. Aí como quer falar de meio ambiente se não cuida das cidades, não cuida das pessoas, não cuida da água, não cuida do esgoto? Para eles combater mazelas do meio ambiente é só fazer aquela falácia, defender a Amazônia. Só que eles não estão preocupados com o que está em cima da Amazônia, as pessoas, os indígenas, os ribeirinhos. Não estão preocupados com o que está debaixo do solo, as riquezas minerais. No campo da saúde, olha a saúde. Milhões e milhões de pessoas morrem todos os anos por falta de uma política de saúde preventiva. Os corredores dos hospitais lotados, pessoas morrendo nos corredores e nas filas dos hospitais. Porque não há investimento e não querem investir. Dinheiro tem, mas não querem investir no lugar certo e da forma certa. Acabam beneficiando dessa forma os financiadores das campanhas políticas partidárias, que são os donos de rede de hospitais particulares. A saúde pública, tida como herança, deixada como herança pelo PT, é uma lástima, é uma vergonha. Partido dos Trabalhadores, PT, Partido dos Trabalhadores. Como pode o Partido dos Trabalhadores deixar como herança
14 milhões de desempregados para o governo que entrou, porque roubou, pilhou, desviou, não fez uma política que pudesse assistir verdadeiramente o trabalhador. No meio ambiente, eu já falei, a educação. Hoje um aluno de ensino fundamental e médio não sabe ler. E os poucos que ousam ler não conseguem interpretar aquilo que lê. Da mesma forma, são os alunos de ensino superior que foram colocados nas universidades e faculdades a toque de caixa, sem o compromisso com a qualidade do aprendizado, sem o compromisso com a qualidade do ensino. Hoje, o que nós estamos vendo aí são uma gama de jovens formados nas universidades, formados em curso superior, com um canudo, ou seja, o diploma debaixo do braço, porque não arrumam emprego. Porque são pessoas desqualificadas. Passaram por passar para enganar os números, para dizer que os números da educação aumentaram para melhor. Hoje famílias estão destroçadas. Nas grandes cidades nas grandes cidades é comum ver nas periferias os muros invisíveis, em que uma família de uma comunidade B não pode transpor, podendo adentrar a comunidade A, para não perder a vida. Mas vivemos uma sociedade em conflitos. Esse mesmo PT, essa mesma esquerda, esse mesmo comunismo, socialismo, esses esquerdopatas conseguiram dividir a nação brasileira de uma forma vil, cruel e covarde, jogando o preto contra o branco, o rico contra o pobre, o evangélico contra o católico, o velho contra o novo, o homem do campo contra os índios, o hétero contra os homossexuais, ou seja, jogaram um contra os outros, criou uma verdadeira confusão, ao mesmo tempo que se diz amigo de todo mundo. Hoje nós vivemos uma nação dividida, estamos lutando para tentar unir o nosso pessoal e não está fácil. Porque a gente percebe que existe uma gama de pessoas que tem a mente contaminada, lavada, o cérebro tomado pela ideologia implantada pela esquerda. A começar por muitos, ou todos, muitos professores em sala de aula, que fazem tudo menos ensinar os alunos. Verdadeiros militantes, doutrinados e doutrinantes. E isso é ruim. Enquanto isso, a gente está vivendo uma geração de alunos sem perspectiva, violenta, que não respeita nada e ninguém, não respeita o professor, bate no professor, mata o professor, esfaqueia o professor, leva arma e drogas para a sala de aula, por causa dos pseudos professores de esquerda, que na verdade nada mais são que militantes defensores de ideologias esquerdopatas. Está tudo errado. Está tudo errado. Algo precisa ser feito para mudar no campo da cultura. Olha o que nós vivemos ao longo desses anos no campo da cultura, na música, no cinema, na literatura. A gente só viu tranqueira, só lixo, só comunismo, só socialismo, só propagandista dessa ideologia nefasta. Olha a nata, o que se chama de nata da música brasileira. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Chico Buarque, só lixo. E a gente teve que engolir essas porqueiras ao longo de todo o tempo. E hoje a gente descobre que essa gente não tem nada a ver com arte e cultura, que são bandidos também. Gente a serviço desses genocidas, dessa ditadura, dessa ideologia nefasta. E eles não estão ali tão somente por ideologia, estão ali por dinheiro, recebendo milhões e milhões, que vem das mais variadas fontes, patrocínios de estatais, que vinham das mais variadas fontes, patrocínio de estatais, Lei Rouanet e outras coisas que existiam em governos de passado recente.
Olha na literatura, só lixo. É Mário Cortella, esses camaradas que falam coisa com coisa, o óbvio. Está na hora de mudar. Buscar escritores, cantores, produtores que têm a linha de direita, a linha da ordem do progresso, que sejam independentes para criticar, elogiar e que não sejam escravos dessa ideologia. Olha o que se transformou o nosso jornalismo. Lixo. O que a gente pensava ser uma corporação de mídia, hoje se revela um Alcrim, uma organização criminosa, uma usina de mentiras e fake news. E os jornalistas que eram, a gente entendia que eram os transmissores dos fatos, das notícias, nada mais são que criadores de notícias e assassinos de reputação. O camarada pode ser o pior bandido, mas se for amigo deles, eles transformam em herói. Se a camarada for um herói, patriota, comprometido com o país, não rezar na cartilha deles e não comer no mesmo coxo que eles atacam, tentam demonizar essa pessoa. Exemplo, Bolsonaro. Exemplo de corporação de mídia que se descaracterizou e se transformou no Alcrim, Rede Globo. A classe artística, como um todo, enganou o povo brasileiro, entrou nas casas brasileiros pelo rádio, pela televisão, através das novelas, das músicas, através dos livros. E hoje a gente descobre que essa gente são quadrilheiros também, bandidos também, que vivia sob o luxo, a luxúria, a riqueza, tomando vinhos caros, uísque caros, passeando de lancha, como é o caso dessas subcelebridades, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, com dinheiro público. Eles não viviam do talento deles, da arte deles, da criação deles. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso. Era isso que sustentava essa gente. E o PT não está morto. O PT está na UTI. O PT está na UTI. Nós precisamos dobrar a mangueirinha que leva oxigênio para o PT. Quantas pessoas morreram por causa da corrupção implantada pelo PT em solos brasileiros? Se a gente for levar em conta as mortes violentas, a questão da doença, enfim, é um genocídio, embora silencioso. E eles querem voltar ao poder para ditar normas e regras à nossa gente, para roubar o que ainda resta, para acabar com esse país, para socorrer países vizinhos da mesma ideologia. Então, minha amiga e meu amigo, eu tenho 55 anos. O que eu faço, falo e brigo não é mais por mim. Eu tenho mais tempo de passado do que de futuro. Faço pelos meus filhos, em especial os meus netos. Nós precisamos resgatar esse Brasil. Nós ganhamos a eleição para presidente em 2022, em 2018, ou melhor dizendo, ganhamos a eleição. Mas não ganhamos o poder. O poder ainda está com essa gente. As instituições estão aparelhadas, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal, imprensa, universidades, faculdades, setores públicos os mais diversos estão aparelhados. É ali que está o poder. Eles têm o poder. Nós temos a presidência, eles têm o poder. E é isso que nós temos que conquistar, o poder de fato e de direito, para poder conduzir esse país rumo à ordem e ao progresso. E sonhar com um país onde possamos olhar uns para os outros como os iguais. E não um branco querendo voar na minha jugular, porque eu sou negro, ou eu querendo voar na jugular do branco, por ele ser branco. O hétero querer reprovar o gay, porque ele fez a escolha de ser feliz assim.
Um país onde os nossos alunos, ao terminar os estudos, estejam qualificados em disputar em condição de igualdade qualquer concurso público, com expectativa de passar, ascender na sociedade e ter seu lugar de destaque, hoje, coisa que não acontece. O Brasil tem tudo para dar certo. Tem água, tem mata, tem extensão territorial de dimensão continental. É um país que tem uma agricultura fenomenal, sustenta o mundo, alimenta o mundo. Muita gente inteligente que, se der a oportunidade, voa, sobe. O Brasil tem tudo para dar certo. Tem um povo maravilhoso. Aqui é a encruzilhada do mundo, onde todas as raças se encontram, preto, branco, enfim, japonês, americano, brasileiro. Aqui é a encruzilhada do mundo. É um mosaico humano, onde as pessoas, pelas suas cores, se misturam e dá esse colorido maravilhoso, que é o preto, é o branco, é o amarelo japonês, é o índio. Nós temos tudo para ser uma potência, mas atingir esse objetivo depende de cada um de nós pensar no Brasil, no que é melhor para o Brasil, sob a luz da legalidade. E não deixar que pessoas nefastas ou agremiações políticas que não têm compromisso com a coisa pública possam voltar a comandar o destino da nossa nação. E esse poder nós temos, que é o poder do voto consciente. O voto discutido em família, na igreja, na escola, no serviço, na praça. O Brasil não saiu do buraco. O Brasil ainda está no buraco e só subiu uns 2 degraus. Com esse novo governo que aí está. Governo do Bolsonaro, que tão bem faz ao Brasil e aos brasileiros. Mas que precisa de mais tempo para fazer mais. E esse mais tempo depende de cada um de nós. Aqui no meu estado do Espírito Santo, a gente usa uma frase que diz o seguinte: só o povo salva o povo. Política é coisa séria. Política é coisa muito, mas muito séria. É dela que depende a nossa vida. O preço da gasolina, o preço do arroz, do feijão, do gás, da luz elétrica, a energia, a água, o vestuário, a alimentação, da educação. Tudo depende de uma política pública séria, feita por gente séria, comprometida com a ordem e o progresso. Gente que está na política para servir o país e não se servir do país, nos tratar como otários, sugar o nosso sangue, nosso suor e a nossa lágrima. Então, minha amiga e meu amigo, a esquerda está aí querendo voltar. O PT é genocida. Genocida. Praticaram um genocídio silencioso no Brasil, deixando milhões de mortos, desalentados, desempregados, em estado de sofrimento. Olha o que eles fizeram no Nordeste. Nem água deram direito àquelas pessoas de tomar. Foi preciso o Bolsonaro vir e fazer o que o Lula nordestino não fez. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que as eleições se avizinham, votar de forma consciente e passar esse Brasil a limpo. Bote uma coisa na cabeça: a crise na educação, a crise na segurança, na geração de emprego, no meio ambiente e na saúde que a gente viveu e ainda vive, não é fruto do acaso. É caos premeditado pela elite política e econômica que nos querem assim. Enquanto meia dúzia luta para continuar vivendo e vivendo bem, a gente aqui, a maioria esmagadora, luta para sobreviver. Ele sabe que se um dia a gente tiver saúde, educação, segurança, informação, habitação, meio ambiente, nós seremos pessoas qualificadas, independentes, com nível elevado e não vamos nos deixar nos levar pelas mentiras que eles contam para ganhar as eleições, nosso voto e o poder. As mazelas que a gente viveu não são fruto do acaso.
é premeditada por governos de esquerda do passado, que nos querem assim. Nos querem assim, preocupados. Eles nos querem preocupados em saber o que a gente vai, como a gente vai conseguir conquistar a janta à noite. Enquanto isso, eles estão aí roubando, pilhando e querendo voltar. Vamos lá, se apegue àquela frase que está no centro da nossa bandeira nacional: ordem e progresso. É possível, é possível. Nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.